Aleluia, você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Ele vive, Ele reina para todo sempre. E como diz o corinho, ressuscitou, 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 meu Senhor. Amém? Satisfação de vê-los nesta noite, a paz do Senhor. Para quem eu ainda não cumprimentei, nós temos alguns irmãos que nos visitam hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Temos alguns que retornam. Seja bem-vinda, Nicole. E alguns demais. Manu que está ali, olha só, tá vendo? Meus olhos ainda não estão me traindo tanto assim, né? Só um pouquinho só. Irmãos, alegre de revê-los nessa noite. Hoje nós temos grandes coisas a tratar da parte do Senhor. E se você está aqui, nós celebramos ao Senhor porque a bênção é para quem está presente, amém? Então, hoje é um dia muito especial que aprove a Deus também separar um assunto especial, um tema especial para nós falarmos. E eu queria contar com a sua atenção, para você, juntamente comigo, a gente crescer no Senhor nesta noite, amém? Amém, irmãos? Amém. Fala assim comigo, quem está do seu lado assim, nem vai doer. Sabe quando você leva a criança para tomar injeção? Ela fica assim, naquele pavor e tal. Não, irmãos, hoje não vai nem doer. A menos que a gente tenha, sinta dor, né, de pensar, de raciocinar, aí vai doer um pouquinho. Nós queremos hoje partilhar uma palavra da parte do Senhor. Você, irmãos, que trouxe a sua Bíblia, abre aí comigo, lá no livro do profeta Daniel, capítulo 9. Olha só, tem gente de Bíblia nova ali, rapaz, que maravilha, olha, beleza. Capítulo 9, profeta Daniel. Profeta Daniel, não sei onde está, pastor Vitor, abre nos Salmos, vai andando para frente, você vai passar Provérbios, Eclesiastes. Não se abre nos Salmos, abre a Bíblia no meio, vai estar nos Salmos. Aí abre para frente, no meio, abre aqui, abre no meio assim, ó, no meio, irmão, no meio, pode abrir no meio, vai dar em Salmos. Aí você anda um pouquinho para frente, você vai achar Provérbios, Eclesiastes, aí você vai passar Cantares de Salomão, vai entrar o livro dos profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Se você chegou naqueles monte de livrinho pequenininho, passou, ali já os profetas menores. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que abrir minha Bíblia também, né? Senão não funciona. Aleluia. Louvado o Senhor. Amém, irmãos? Livro do profeta Daniel, capítulo 9, verso 20. Estou muito feliz por essa noite. Acredito que Deus vai construir coisas no nosso coração que a gente tem deixado se perder ao longo do tempo. Então, esteja atento. Todo mundo achou, irmãos? Quem não achou, pode pedir ajuda. Nós não temos problema nenhum em ajudar, nem paga para receber ajuda. Podemos ler? Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 20 até o verso 27. Amém? Graças a Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, eu quem, irmãos, que está falando aqui? Daniel está falando. Enquanto eu estava orando, falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do teu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, Daniel, preste atenção à mensagem para entender a visão. Então aqui vai começar a visão que o anjo está explicando para Daniel. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e para a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia,
e ungir o Santíssimo. Amém? Podemos repetir esse trecho aí? Vamos lá, verso 24. 70 semanas estão decretadas para quem, irmãos? Para o seu povo. O anjo está falando com Daniel, amém? Qual era o povo de Daniel? Israel. E também para a sua santa cidade. Qual que é a santa cidade em Israel? Jerusalém, amém? Então tá, vamos continuar. Olha, Daniel, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e para a sua santa cidade. Qual que é a finalidade? A fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Verso 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela que é, irmãos? A cidade, amém? Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade, qual cidade, irmãos? Jerusalém. A cidade e o lugar santo serão por quem? Pelo povo do governante que virá. Pode estar o povo do príncipe que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará aliança que durará 1 semana. Ele quem, irmãos, vai fazer aliança? O príncipe que há de vir. Vocês estão lendo em cima? Vai ficar mais fácil, né? Estou vendo aqui, ó. Poxa, ninguém me avisou, tá vendo? Olha só, vamos lá. Verso 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. Mas ele quem que vai fazer essa aliança, irmãos? O príncipe. Olha lá em cima lá, ó. Verso 26. Depois das 62 semanas, o ungido. Quem que é ungido ali com letra maiúscula? Quem que é, irmãos? Os irmãos sabem o que significa ungido? Ungido no hebraico significa Messias. Ungido no grego significa Cristo. Então, qual que é o ungido que está ali com letra maiúscula, que vai ser morto? Cristo. Então, vamos lá. Depois de 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade, Jerusalém, e o lugar santo serão destruídos. Por quem? Por um governante que há de vir? Não. Pelo povo de um governante que há de vir. Joia? Aí vai lá. O fim virá como inundação, guerras continuarão até o fim, desolações foram decretadas. Agora olha só, com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. Ele quem? O governante que virá. No meio dessa semana ele vai dar fim ao sacrifício. Não é isso que está ali? Olha só, no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Amém, irmãos? Graças a Deus. Deixa a sua Bíblia de lado aí, eu queria que você deixasse ela aberta. Não feche ela não. Nós vamos ler mais alguns versículos. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor amado, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. Declaramos que o Senhor é santo, que não há nenhum outro, Pai, que seja tão importante quanto o Senhor aqui, nesse lugar, nesta noite. Por isso, Deus querido e amado, nós clamamos pela Tua palavra, clamamos pelo Teu mover, clamamos, Senhor Deus, pelo toque do Teu Santo Espírito, porque só Ele, Pai querido e amado, pode nos levar a lugares mais profundos em Ti. Pai querido, nós oramos, Pai, por um toque de entendimento da parte do Senhor, e que o Senhor, Deus querido, desperte em nós, Pai, aquilo que já está no Teu coração para esta noite. Que seja uma noite de crescimento, de aprendizado, e que nós possamos, Pai, todos crescermos juntos no Senhor. É a nossa oração, Pai querido e amado, e por ela nós te agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que a gente leu estava fácil de entender, irmãos? Sim ou não? Eu sei que tem textos que a gente lê na Bíblia que eles são confusos pela palavra, por aquilo que está dizendo. E quando eu estou ali, ele quem?
qual povo, qual cidade, porque nós não podemos correr o risco de entender errado o que as Escrituras estão falando para nós. Aqui, como a gente está falando de forma coletiva, a gente faz questão de repetir para que todo mundo tenha o mesmo entendimento. Quando você estiver na sua casa, faça essa pergunta para você mesmo. Chegou num versículo, não entendeu? Lê de novo. Irmãos, eu às vezes estou lendo a Bíblia e falo sozinho, Senhor, isso aqui eu não entendi não. Aí eu volto, aí eu vou ver que uma vírgula que eu pulei mudou todo o sentido. Então, de propósito, nós lemos de forma pausada, tentando tirar o máximo possível de proveito. Esses dias nós estávamos com alguns parentes nos visitando e eu conversava hoje com meu cunhado, dentre tantos assuntos, nós entramos no assunto a respeito da fé cristã. E eu falei com ele, olha, como é que a sua família vê isso? Ele falou assim, eu tenho um parente na minha família que ele tem um viés espírita. Eu falei assim, mas espírita como? Porque você tem um espírita da linha kardecista, né, que alguns vão chamar de mesa branca, uma coisa mais tranquila, mas você tem um camarada que bate um tambor que de repente ele vai falar que é espírita também. Eu falei assim, espírita como? Ele, não, é espírita sim. Aí ele me contando o quê? Perguntou para essa pessoa se ela acreditava em Jesus. Ele disse que não. E aí esse meu parente falou assim, meio que espantado, falou assim, como pode a pessoa não acreditar em Jesus? Eu falei assim, Léo, isso é muito comum para nós que estamos do lado de cá. Para quem está do lado de lá não faz sentido, porque eles ainda não tiveram as mesmas experiências que nós temos. Então se eu falo para alguém do lado de lá, está escrito na Bíblia. Irmãos, para nós que somos cristãos, a Bíblia tem um peso. Para quem está do lado de fora, a Bíblia é um livro. Amém? Faz sentido isso que eu estou dizendo? É a mesma coisa que você chegar nos Estados Unidos e falar assim, olha, na Constituição Federal de 1988 está escrito isso. Eu falo, essa é a Constituição do Brasil, cara. Aqui não, aqui é outra coisa. Então, nós temos esses detalhes que são importantes para nós prestarmos atenção e sabemos que aquilo que é verdade para nós pode não ser para outras pessoas, não por maldade, não por displicência, mas porque eles não têm a mesma forma de enxergar que nós. E aí eu disse assim para ele, falei assim, olha Léo, como diria C.S. Lewis, porque ele falou assim, eu acredito em Deus. C.S. Lewis diz assim, olha, nós temos que ter um posicionamento com relação ao cristianismo. Em que sentido? Ou ele é de toda importância, e nós vamos abraçar ele, ou ele não é de importância nenhuma, e nós vamos desprezar ele. Por quê? Porque se ele for de uma importância mais ou menos, a gente corre o risco de não estar nem quente e nem frio, nem lá e nem cá, mas naquele meio caminho. E aí quando eu dizia para ele, falei assim, olha, nós precisamos ter esse cuidado. Por quê? Porque senão nós vamos falar que nós cremos em Deus, e nós vamos crer em algumas promessas de Deus, mas não vamos crer em todas. Se, por exemplo, eu desse para você o direito de chamar Deus de mentiroso, professor, Deus pode ter contado uma única mentira na Bíblia. Em que lugar você colocaria essa única mentira? Imagina que você tivesse essa... Não, eu vou escolher uma afirmação de Deus para dizer que ela é mentira. Imagina se essa única afirmação que fosse mentira de Deus, alguém colocasse assim, quando Deus falou assim, eu, o Senhor, não minto. Botou ali. Os irmãos concordam comigo que se tiver uma única mentira, todo o resto pode ser mentira? Sim ou não, irmãos? Se Deus tiver mentido uma única vez, todo o resto perde o sentido. Todo o resto pode ser mentira. E aí eu trouxe isso para ele. Eu falei assim, olha, se você admite que Deus não mentiu nenhuma única vez, então todo o texto da palavra precisa ser verdade. Amém? Então não há mais que se falar em seleção. Isso aqui é de Deus, isso aqui não é, isso aqui é verdade, isso aqui não é. Porque todo o texto precisa ser verdade. E aí, irmãos, hoje esse texto que nós separamos, trecho do livro do profeta Daniel. Quem já tinha lido esse texto antes? Alguém já tinha lido? Não? Quem nunca tinha lido o texto antes? Quem pegou a Bíblia ficou olhando para ela, nem leu, nem não leu. Eu acho legal assim, só tem duas opções, ou você leu, ou você não leu. Ou você leu, levanta a mão, você não leu, você não levanta a mão. Acho bacana que às vezes a gente fica esperando a resposta certa. Não tem, irmãos, é só uma pergunta para a gente estar alinhado. Esse texto que nós lemos aqui, é um texto que o profeta Daniel escreve durante o seu período de exílio na Babilônia. Daniel estava exilado, irmãos, há um período aproximado de 70 anos, ele e todo o povo judeu. Estando na Babilônia, ele teve a experiência de viver durante o reinado de alguns reis. Primeiro de Nabucodonosor, que governou a Babilônia por bastante tempo, foi ele que invadiu Jerusalém e trouxe o povo cativo.
Depois de Nabucodonosor, o seu neto, Belsazar, ele tem uma experiência, não sei se os irmãos lembram, da mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Naquela mesma noite o império dele cai e o império Medo-Persa assume o comando da Babilônia. O império Medo-Persa era uma coalizão dos medos e dos persas, e essa coalizão de dois reis, ela assume o reinado. Daniel permaneceu ali. Dario, que era o Medo, ele vai ser aquele rei induzido pelos seus conselheiros a lançar Daniel na cova dos leões. Irmão, já leram Daniel na cova dos leões? Mas Daniel sobrevive, e os anos vão passando e Daniel continua na Babilônia. Acontece que lá na frente, depois de todo esse tempo, Daniel começa a estudar as Escrituras, e ele vê nas Escrituras, pelas palavras do profeta Jeremias, que o tempo do cativeiro já estava acabando. Ele falou assim, o profeta disse que a gente ficaria aqui 70 anos, e já estão se cumprindo 70 anos. Então ele começa a buscar a Deus, pedir a Deus respostas. Senhor, como é que vai ser agora? O que está acontecendo, Senhor? Senhor, dá uma direção para nós. Ele começa a buscar no Senhor respostas para aquele período que estava terminando. Há também uma profecia de Isaías que dizia que um homem chamado Ciro iria libertar o povo de Israel do cativeiro. E quem é que estava governando? Ciro, o persa. Cara, está tudo alinhado aqui, deve ser agora. Então ele começa a buscar a Deus pedindo resposta ao Senhor a respeito daquela circunstância. E aí entra o texto que nós lemos. Enquanto Daniel estava orando, falando com Deus, pedindo perdão pelo seu pecado, perdão pelo pecado do seu povo, vem Gabriel. Ele falou assim, vem um homem chamado Gabriel voando, então não pode ser um homem comum, é um anjo. Ele falou assim, olha Daniel, você é um cara muito amado. E saiba de uma coisa, desde que você começou a orar, eu já saí para trazer a resposta. Só, irmãos, observe que a resposta que ele traz para Daniel não fala apenas de uma libertação para aquele cativeiro. Olha, o seu cativeiro de 70 anos está acabando, daqui a pouco vocês vão para casa. Não, o anjo traz para ele uma revelação de um tempo futuro. E aí entra o texto que nós lemos, ele diz assim, olha Daniel, preste bastante atenção para você entender a visão. Verso 24, vai dizer, olha, 70 semanas estão decretadas para o teu povo e para a sua santa cidade. E ele começa a descrever essa profecia que nós acabamos de ler. Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção nisso que nós vamos dizer hoje, porque se Deus assim nos permitir, irmãos, essa vai ser a primeira mensagem de uma série de 3. De quantos irmãos? 3. Então nós precisamos estar atentos para a gente conseguir tirar o máximo proveito daquilo que nós vamos aprender do Senhor nesta noite. Amém? Quantos aqui acreditam que Jesus existe, irmãos? Quantos aqui acreditam que Jesus existe e que está vivo? Mudou, não mudou? Porque até os filósofos nós também creem. Quantos aqui acreditam que Jesus existe, está vivo e vai voltar? Aleluia, glória a Deus. Então esse texto vai falar sobre isso. O texto diz assim, olha, 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade. Essas semanas, irmãos, que o texto está dizendo aqui, não são apenas semanas de dias, mas no contexto profético, a Bíblia nos aponta para semanas de anos. Quantos dias tem a nossa semana, irmãos? 7 dias. Quando fala de uma semana de anos, quantos anos vai ter essa semana de anos? 7 anos. É o que a gente vai ver lá em Levítico, capítulo 25, quando ele falou assim, olha, o ano do jubileu vai ser 7 ciclos de 7 anos. Ele falou assim, olha, você vai contratar um escravo, a cada 7 ciclos, ou melhor, a cada 7 anos, que é um ciclo, como se fosse uma semana, você vai libertar o seu escravo. Então, quando o texto está nos dizendo de 70 semanas, não são 70 semanas de 7 dias normal, segunda a sexta, mas 70 semanas de 7 anos. Quem aqui é bom de matemática? 70 vezes 7, vai dar conta, irmãos? 70 vezes 7. Aqueles lápisinhos com a tabuada em falta que fazem, vai dar 490. Então ele está dizendo assim, olha Daniel, vão ter 70 semanas, ou seja, 490 anos para quem? Para o seu povo e para a sua cidade. Então o anjo está dizendo para ele assim, olha, tem uma profecia, tem um contexto que está separado para o seu povo e para a sua santa cidade. E ele vai dizer, para que essas coisas? E ele vai dizer no finalzinho do verso 24, para dar fim às transgressões, dar fim ao pecado, expiar culpa, trazer justiça eterna. Eu vou ler e vou perguntar aos irmãos, olha só, para que acabar com a transgressão? Já terminou a transgressão, irmãos, no mundo, sim ou não?
dar fim ao pecado. Já deu fim ao pecado? Expiar a culpa, trazer justiça eterna. Irmãos, a gente está num mundo de injustiça. Se você falar que tem justiça eterna, eu vou embora. Tem justiça eterna, sim ou não? Não, não tem. Cumprir a visão e a profecia. Ungir o Santíssimo, o lugar santo dos santos. Irmãos, nem lugar santíssimo não tem hoje. O templo foi destruído no ano 70. Então ele está falando assim, olha, existe uma profecia que vai cumprir lá na frente. 70 semanas para poder fazer isso tudo. E aí ele vai descrever no verso 25, olha, preste atenção, essas 70 semanas não são contínuas, Daniel. 1, 2, 3. Ele vai dizer assim, olha, saiba e entenda, verso 25. Dá para deixar ali o texto para nós, por favor? Que aí eu vou lendo aqui, esses irmãos vão lendo ali. Verso 25, diz assim, aumenta aí por gentileza. Para cima. Olha lá, saiba e entenda. Aí ele vai começar a dizer, Daniel, a partir de quando você vai começar a contar esse período? Irmão, se alguém dizer para você assim, olha, daqui 10 dias vai acontecer tal coisa. Se for uma coisa muito importante para você, a gente vai contando, não é assim que funciona a nossa vida? Quando a gente está fazendo um curso muito pesado no meu trabalho, eu lembro quando eu estava no curso de formação, a gente escreveu assim, ó, faltam 100 dias no quadro. E era uma alegria você chegar no outro dia, pagar, falou assim, só falta 99, só falta 98. Quando você tem uma data limite, você consegue estipular isso. Quando o anjo diz para Daniel, falou assim, olha, 70 semanas, a partir de quando? Não sei. Aí ele vai começar, olha, saiba e entenda que, a partir da data da promulgação do decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, entre a data da reconstrução de Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá contra irmãos, 7 semanas, e quanto? 62 semanas, amém, irmãos? Amém? 7 semanas, 62 semanas. Por que ele está falando de reconstruir a cidade? Como é que estava Jerusalém, irmãos? Eles estão tudo no cativeiro. No ano 586, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu tudo. Destruiu o templo, a Arca da Aliança some do relato bíblico, ele leva para a Babilônia os utensílios da casa do Senhor, acabou o templo, ficou desolado. É isso que o profeta Jeremias profetizou tantas vezes. As pessoas zombavam dele, riam dele, e ele chorava, porque ninguém dava ouvido à profecia. Por isso que a gente tem um livro na Bíblia chamado Lamentações de Jeremias, porque ele está avisando o povo que vai acabar, vai ser tudo destruído, e ninguém está dando ideia. Ninguém deu ideia, a profecia cumpriu, e agora eles estão há 70 anos em Jerusalém, ou melhor, na Babilônia, e Jerusalém destruído. Então o anjo está dizendo para Daniel, olha, quando sair a data para reconstruir Jerusalém, então você vai começar a contar. Como, pastor Vitor? 70 semanas direto? Não, você vai contar 7. Quanto que é 7 vezes 7, irmãos? 49. E depois 62. Quanto que é 7 vezes 62? Eu peguei pesado agora, né? Vai dar 434. É porque eu fiz as contas antes, tá? Então ele está dizendo assim, tem blocos. Irmãos, quando ele começa a falar a respeito de data, você fala assim, olha Daniel, é para você ter um norte. Você não vai ficar assim esperando, será que já começou, será que não começou? Não. Quando começar você vai saber. Quando sair a data do decreto, você vai contar 7 semanas. Depois você vai contar mais 62 semanas. Por que, irmãos, que ele não contou direto 69 semanas ou 70 semanas? Tudo tem um propósito. A história vai nos contar que a ordem para reconstruir o templo, ela vai sair por ordem do governador Ciro, no ano 538, e a gente vai ver Ciro no período de Esdras. Lembra quando Esdras quer voltar para Jerusalém para reconstruir o templo? Os irmãos já leram o livro de Esdras? Esdras vai voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. Aí a gente vai ver que eles começam a obra, mas tem muita perseguição. E o mesmo rei que tinha autorizado começar a construção, recebe agora notícias de que o povo de Jerusalém era um povo rebelde, obstinado. Aí Ciro, o povo que você está deixando reconstruir um templo aí, é um povo obstinado. Eles não podem reconstruir o templo. Se fosse o seu, dava uma lei que mandava eles parar. Então Ciro dá uma ordem, fala assim, pode interromper de novo. E a construção fica parada. Depois, mais à frente, no ano 457, Dario também ratifica a Esdras. As pessoas avisam Dario, poxa Dario, a ordem está aqui, está parado o templo. Não, então pode voltar a reconstruir. Ele começa a reconstruir de novo. Na época de Neemias, a gente vai ler o livro de Neemias, irmãos.
Neemias recebe a informação lá na Pérsia: poxa, a cidade dos seus pais ainda está destruída, os muros estão deformados, as portas e as paredes estão queimadas a fogo. Então Neemias vai diante do rei e pede ao rei cartas para poder reconstruir, e o rei dá um decreto, dá cartas para ele, fala assim: pode reconstruir a sua cidade. Então no ano 445 a.C., Neemias recebe a ordem, o decreto para começar a reconstrução do templo. Quando sair a ordem, começa a contagem. Amém, meus irmãos? Então, ele começa a contagem. Ia contar 69 semanas direto, irmãos? Está escrito ali. Sabe, porém, entenda, quando sair a ordem, haverá 7 semanas. Depois, mais 62 semanas. 7 vezes 7 nós falamos, é 49 anos. 49 anos, irmãos, é um período aproximado da reconstrução do templo. Por isso que a gente vai ver lá no Evangelho de João, quando Jesus fala assim: olha, destruam esse templo aqui que sou eu. Pode destruir que em 3 dias eu vou levantar de novo. Aí as pessoas falam assim: você? Esse templo demorou 46 anos para poder ficar de pé. Olha o primeiro período aqui, ó, as 7 semanas. Só que depois dessas 7 semanas, irmãos, vem mais um período chamado 62 semanas. E a gente olha e fala assim: poxa, irmãos, imagina você fazer uma construção de obra de igreja de 46, 47 anos. É pouco ou é muito tempo, irmãos? É muito tempo. Agora, é muito tempo se a gente tiver com dinheiro disponível, com mão de obra disponível, e ninguém atrapalhar a gente. Porque no livro de Neemias a gente vai ver ele falando assim: olha, a oposição era tão grande que eles trabalhavam com uma espada numa mão e uma colher de pedreiro na outra, por conta da oposição. É por isso que o texto diz que a reconstrução se daria em tempos trabalhosos, dificultosos, angustiosos, mas eles concluíram. Então conclui-se o tempo, passa o primeiro bloco de 7 semanas, e agora vem o segundo bloco, irmãos, de 62 semanas, até que o ungido venha, que nós lemos ali. Agora temos a matemática, irmãos. Quanto vai dar 7 semanas mais 62 semanas? 69. Mas quantas semanas estavam determinadas, irmãos? 70. Veja bem, vamos ler de novo lá. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até ungido o príncipe, até que ele venha, haverá 7 semanas, 62 semanas. Ela, a cidade, será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos, e o povo do governante que virá, será destruído pelo povo do governante que virá. Veja bem, quando dá esse período, irmãos, de 483 anos, 7 semanas mais 62 semanas, vai bater exatamente com o período que Jesus está iniciando o seu ministério. O que acontece, irmãos, 3 anos depois que Jesus inicia o seu ministério? O que acontece, irmãos? 3 anos depois, o ungido é morto, ele é sacrificado. Amém, irmão? Na minha Bíblia diz que Jesus é sacrificado, na sua também diz? 3 anos de ministério. Então, irmãos, a profecia se cumpriu até a época de Jesus. 7 semanas de reconstrução do templo, mais 434 anos, ou mais 62 semanas, o Messias, o ungido, ele entra em Jerusalém, é morto em Jerusalém. E aí, irmãos, quando o Messias é morto em Jerusalém, cumpriu esses 2 primeiros blocos das semanas, nós temos 7 mais 62, 69, faltou uma semana, amém, irmãos? Faz sentido? Faz sentido? Faltou uma semana. Só quando a gente continua lendo o texto, irmãos, há um intervalo para essa 70ª semana. Como assim, pastor Vitor, para esse intervalo? Olha lá. O fim virá como inundação, guerras continuarão até o fim, e desolações estão decretadas. Com muitos ele fará uma aliança, que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Numa ala do templo estará colocado sacrilégio terrível, até que chegue o tempo que está para ele determinado. Ali, irmãos, cumpriria a 70ª semana. Veja bem, se a 70ª semana, ou a semana número 70, se cumprisse,
Para a palavra de Deus cumprir, ela teria que dar fim à transgressão, fim ao pecado, expiar a culpa, trazer justiça eterna. Amém? Concorda comigo? Porque se ela cumpriu 70 semanas e não cumpriu aquilo que a palavra disse, a palavra falhou. A palavra falha, irmãos? Não. Então a 70ª semana não chegou ainda. Então o que nós queremos dizer com isso? Que essa 70ª semana que ficou faltando, que a Bíblia fala que é uma semana onde o príncipe do povo que há de vir, olha lá, um povo destruiu o templo, e esse príncipe do povo que há de vir, ele vai fazer ainda uma aliança com muitos por essa semana, que está lá na frente. Essa semana que ainda não chegou, que nós lemos no versos 26 e 28, ela foi empurrada para frente, e agora entre a semana 69 e a semana 70, tem um espaço. Por que tem esse espaço? Bom, vamos primeiro olhar como a Bíblia chama a semana que está faltando, que é a 70ª. Apocalipse 6, 7 vai dizer que aquela semana é chamada de o grande dia. Isaías 26, 20 vai dizer que é um tempo de indignação ou de ira. Daniel 12, 1 vai dizer que é um tempo de angústia. Apocalipse 3, 10 vai dizer que é a hora da provação. Jeremias 37 vai dizer que é o tempo da angústia de Jacó. Joel 1,15, 1 Tessalonicenses 5,2 vai dizer que é o dia do Senhor. Sabe quando a gente canta? Ouve-se o júbilo de todos os povos, o dia do Senhor. A Bíblia está falando do dia do Senhor. Mateus 24, 9, 21, 29, Marcos 13, Apocalipse 7 vai dizer que aquele período é chamado de tribulação e de grande tribulação. Então, desde lá de trás, muito tempo antes de Cristo, Deus traz uma revelação para o profeta Daniel e fala assim: olha, Daniel, tem um período separado para o teu povo, para a tua santa cidade, para dar fim ao pecado, fazer expiação das culpas, trazer justiça eterna. E esse período, Daniel, é um período de 70 semanas. As primeiras 7 vai passar dessa forma, as próximas 62 vai passar dessa forma. E aí ele vai abrir um espaço, porque depois das 62 semanas, o ungido é morto. Ungido é cortado, não se acha mais lugar para ele não está mais no nosso meio. E lá na frente vai ter um outro período que a Bíblia vai chamar de tempo de angústia, grande dia do Senhor, tempo de ira, tempo de indignação. Então nós estamos onde, pastor Vitor? Nós estamos no intervalo entre a semana 69, que já aconteceu, e a semana 70, que vai acontecer. Como é que chama esse pedaço que a gente está hoje? A gente vai enxergar como período ou porta da graça, a gente vai enxergar como tempo ou era da igreja, e também vai enxergar na Bíblia como plenitude dos gentios. Então qual que é o tempo que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo no tempo da igreja, na era da igreja, ou no período da graça, como alguns dizem. Olha só alguns textos para nós meditarmos. Colossenses 1, 26, 27 diz assim: o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Lucas 21, 22 e 24 diz assim: porque esses dias, a 70ª semana, serão dias de vingança, para cumprir tudo o que está escrito. Verso 24: cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que o tempo dos gentios se complete. Jerusalém será pisada por eles. Então existe um período, irmãos, que a Bíblia chama de plenitude dos gentios, um espaço em que nós estamos vivendo hoje, que a gente chama de tempo da graça, tempo da igreja, e cada lugar, cada denominação vai dar um nome, mas é o período que nós estamos vivendo, irmãos. Quando Jesus morre e fala para os seus discípulos assim: olha, fique tranquilo, porque eu vou para o céu, e quando eu for, vou mandar outro Consolador. Amém, irmãos? Quem que é o Consolador? O Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo, irmãos, é uma exclusividade desse período. Antes de Jesus, antes de Pentecostes, o Espírito Santo vinha sobre alguém, ele não habitava dentro de ninguém. Agora, nesse período que a gente vai ver como plenitude de gentios, tempo da graça, o Espírito Santo habita dentro de nós. E quando é que ele vai sair? Quando chegar a 70ª semana. Então tem um período que nós estamos vivendo hoje. Quando Jesus vem, irmãos, ele vem para quem?
João 1, capítulo 11, fala: Jesus vem para os seus, judeus, mas eles rejeitaram. Porém, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos somos filhos de Deus, irmãos? Quantos, irmãos? Amém? Irmãos, não sei se você já teve o prazer ou o desprazer. Eu sei que eu vou sair da filmagem, não tem problema não, para ficar mais perto. Sabe quando você depara às vezes com um filho de uma autoridade, ele fala assim: você sabe quem você está mexendo, rapaz? Você sabe de quem que eu sou filho? Já ouviu isso? Nem que seja em filme, já viu? Às vezes tem que deparar isso no serviço. Sabe quem você está falando, rapaz? Sabe quem ele está tirando onda porque ele é filho de uma autoridade dessa terra. Você pode dizer: quantos aqui são filhos de Deus? Irmão, o inimigo está falando assim: caraca, mané, poxa, eu não posso nem com o pai nem com o filho, porque se mexer com o filho, o pai vai comprar briga. É uma questão de perspectiva. Agora a Bíblia diz que todos somos filhos de Deus, sim ou não? Não. Ele veio para os que eram seus. Os seus o rejeitaram. Agora todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós só somos chamados filhos de Deus quando nós recebemos o Filho, porque o Filho diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se você não recebeu o Filho, irmãos, você está chamando o pai dos outros de pai. É a mesma coisa você bater na casa do vizinho e chamar o pai dele de pai. Não vai funcionar. Existe um caminho para nós sermos reconhecidos como filhos do Senhor, e a palavra diz que a todos quantos o receberam. Irmãos, eu queria que você pensasse comigo se o período que nós estamos vivendo não é um período diferente de todos os outros períodos bíblicos. Quando você olha para o período antes de Jesus, até porque quando Jesus morre, completou 69 semanas. Então imagina das 69 semanas para trás. Como é que era, irmãos, no Antigo Testamento? Foi pego em adultério, vamos dar pedrada nela até morrer? É assim ou não é? Desobedeceu o pai e a mãe, então leva para a praça, nós vamos matar ele na praça, a pedrada, para que todo mundo veja e aprenda e tema e não faça isso mais. Irmãos, filho hoje sobe na cabeça do pai, sim ou não? Então o tempo que a gente está vivendo é outro período que a gente está vivendo. Irmãos, na época da lei, os irmãos acham realmente que a gente teria essa abertura, essa possibilidade de fazer tantas coisas que a gente vê na igreja hoje, sem que Deus bolado lá de cima, irado. Imagina Deus com Moisés hoje: não, cara, agora eu vou matar eles, não, cara, isso aí não, agora eu vou matar. Irmãos, no tempo de Jesus ele falou assim: olha, se Sodoma e Gomorra tivesse visto o que vocês têm visto, eles teriam se convertido. Para o tempo de Jesus, ele disse assim: olha, digo para vocês que no dia do juízo vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa geração, porque eles estão vendo milagres. Agora eu te pergunto, do tempo de Jesus para cá, melhorou ou piorou? Piorou, não piorou? Do tempo de Jesus para cá, as pessoas tratam com mais seriedade ou com menos seriedade as coisas de Deus? Fala assim comigo: e vai piorar, porque a Bíblia diz que vai piorar. O amor de muitos vai se esfriar, vai se multiplicar a iniquidade. A Bíblia diz, irmãos, e a Bíblia vai se cumprir. Então nós estamos nesse período que a gente chama de período da graça, mas não é um período da hipergraça que possa fazer de qualquer coisa, de qualquer jeito, porque vai chegar um momento que esse período vai acabar. Vai chegar um momento no relógio de Deus que ele fala assim: vamos começar a 70ª semana? Eu não sei, mas a Bíblia fala que vai começar. E quando começar esse período, lembra lá, as 70 semanas era para quem, irmãos? Falando para Daniel, sobre o seu povo. Quem que era o povo de Daniel? Quem que era o povo, irmão, de Daniel? Quem que era a santa cidade de Daniel, irmãos? As 7 semanas foi para Jerusalém, as 62 foi para Jerusalém, a 70ª vai ser para quem? Irmãos, vamos lá. 70 semanas estão determinados, 70 para o seu povo. Vem cá, Lucas. Lucas é meu teatrista favorito. Lucas vai ser meu Daniel aqui. Lucas, R$70 é para você. Para quem que é R$70? Para o Lucas, para ele aqui. Quanto que é? Fala aí no microfone para todo mundo ouvir.
R$70. Você prefere uma nota de 50 e duas de 20 ou 7 de 10? De 50 e 2. Então tá, então. Mas duas de 20 vai dar 90 aí. Tá vendo? Eu sei que foi o que eu falei, mas eu queria ver se ele estava atento. Errei a conta. Estou fazendo muita conta hoje, irmãos. R$70 é pro Lucas, amém? Só que eu não vou te dar, eu vou te dar R$7 agora. Segura aí. Segura R$7 aí, deixa cair não. Tá. Vou te dar mais R$62. Quanto que ficou faltando, irmãos? R$1. Tá comigo aqui. Para quem que era os R$70 antes, irmãos? Para quem, irmãos? O Lucas. Eu não posso pegar esse dinheiro e dar para a Ágata, porque eu já falei que era para o Lucas. Ah, não, Ágata, porque eu não te conhecia. Agora vem cá, Lu, vou te dar 50 centavos, vou dar só 50 centavos sobre ele. Para quem que é os R$70? Finge que eu te dei R$1, tá? Só finge, tá, irmão? A vida é assim mesmo, obrigado. Irmãos, 70 semanas para o seu povo, para a sua cidade, para um tratamento com Israel. Agora, nesse intervalo, nós temos esse período que é da igreja. Quem que era a igreja? Se você olhar no Antigo Testamento, você tinha dois povos. Você tinha quem era judeu e quem era gentio. Todo mundo que não era de Israel era gentio. Quando você na Bíblia, vê lá na Bíblia, os gentios, o povo, todo mundo que não era Israel era gentio. Agora, no Novo Testamento, você tem um terceiro povo. Você tem Israel, você tem os gentios e você tem os gentios ou israelitas que se convertem a Cristo. Esses são chamados de igreja. Então, irmãos, nós que somos igreja, que vivemos nesse tempo diferenciado, e quando eu digo diferenciado, não é porque é um período que Deus resolve tratar as coisas de maneira diferente, é porque você olha na Escritura e você percebe que o tratamento hoje é diferente, irmãos. Antigo Testamento é, se o camarada te fez raiva, fere ele. Seu inimigo te assaltou na sua casa, mata ele. Aí muda. O Messias chega, completa 62 semanas, bloquinho de 69. Aí Jesus vem e falou assim, olha, se o teu inimigo te bater de um lado, bate do outro também. Vou perdoar até quantas vezes? Antigo Testamento, nenhuma vez mata ele, mata a família, mata até criança. E no Novo? Até 70 vezes 7. Antigo Testamento, mata a mulher. Novo Testamento, não, cara, quem não tem pecado que tire a primeira pedra. Os irmãos conseguem perceber que há um tratamento diferente para esse contexto? Então, irmãos, nós temos o privilégio de estar nesse lugar, nós temos o privilégio de estar nesse espaço, nesse bloco que nós chamamos de igreja. Agora, como diria tio Ben do Homem-Aranha, grandes poderes vêm grandes responsabilidades, porque nós vamos ser cobrados, irmãos, à luz do lugar que nós estamos. Qual que é o cerne da nossa mensagem nessa noite? Que eu queria que nós saíssemos daqui pensando nisso. Há, irmãos, um período separado para se cumprir a profecia do Senhor. Nós não sabemos quando esse período vai chegar, se vai ser amanhã, se vai ser depois da manhã, mas há um período separado. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos esperando esse dia chegar. João capítulo 14, o nosso Jesus disse, eu vou preparar um lugar. Quando eu preparar, eu vou fazer o quê, irmãos? Vou voltar e buscar vocês. Jesus disse que vai voltar para nos buscar. Irmãos, se essa não for a nossa expectativa, nós estamos perdendo tempo na casa do Senhor. Estamos perdendo tempo. A nossa expectativa diária precisa ser o nosso encontro com o nosso Senhor. E a minha missão que hoje é abrir os seus olhos, abrir a sua mente para te dizer que existe um período no qual nós estamos vivendo, mas esse período vai passar. Se não passar para mim e para você como ser humano, porque a gente pode morrer de hoje para amanhã, pode passar porque Jesus volta e inaugura a 70ª semana e o nosso tempo se findou. O nosso tempo se passa. Irmãos, nós não temos todo o tempo do mundo, como diria a música do Cazuza. Não temos. Então, eu queria muito que você guardasse isso no seu coração, que há uma certeza que precisa ser despertada em nós, de que o nosso Senhor Jesus vem. Cremos que Jesus vem, irmãos? Já perguntei isso um monte de vezes aqui hoje. Nós cremos. E essa profecia está nos dando para nós pistas de como será, de quando será. Consegue colocar para nós, Raquel, por gentileza, Mateus capítulo 24? Verso 32, reta final, meus irmãos. Aprendam, pois, a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo.
Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo, às portas. Eu vos asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e hora, ninguém, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também acontecerá na vinda do Filho do Homem. Irmãos, nós não sabemos quando esse período que nós estamos vivendo vai acabar. Nós não sabemos. Nós somos, irmãos, como uma plantinha que foi enxertada na videira. Vocês, irmãos, já viram um enxerto de planta? Você tem a planta original, você pega outro galinho e finca lá. Nós somos enxertados na videira. O nosso tempo é o tempo que nós temos hoje. E Jesus dizendo para os discípulos, Mateus 24, que ele vai falar do sermão do final dos tempos, ou escatológico, ele vai falar assim, olha gente, vai ter guerra, vai ter rumor de guerra, nação contra nação, doenças em todos os lugares, terremotos. E aí ele vai continuar a explicação. E aí quando chega no texto que nós lemos ali, ele falou assim, olha, fique atento, preste bastante atenção. Olhe para a figueira, irmãos, olhe para a figueira. Quando a figueira começar a brotar, começar a dar sinal de que, caraca, tá dando cara de que vai ter fruto, então vocês vão saber que essas coisas estão próximas. E ele diz assim, saiba que não passará toda essa geração. Te pergunto, as pessoas que estavam vendo Jesus, toda aquela geração, morreu ou está vivo, irmãos? Sim ou não? Morreu ou está vivo? Morreu, né? Então essa geração aqui, ele não está falando das pessoas. Faz sentido? Porque se as pessoas morreram e Jesus falou que não passaria aquela geração, então falhou alguma coisa. A menos que ele não estivesse falando da geração de pessoas, mas da geração da figueira. A figueira, irmãos, profeticamente é apontado como Israel. Quantos anos Israel tem hoje? Israel, irmãos, foi reconhecida como nação, salvo engano, 14 de maio de 1948. Se a gente olhar para Moisés dizendo nos Salmos, Moisés vai dizer que a vida de um homem, a geração de um homem é 70. Então passa muito 80 anos, entre 70 e 80. Se nós pegarmos 1948, mais 70 anos, que é uma geração da figueira, 2018. Se nós jogarmos mais 80 anos, 2028. A gente não está no meio termo aqui? Entre 2018 e 2028? Então, irmãos, nós temos muitos sinais apontando para o retorno do nosso Senhor. Sinais iminentes. E a gente precisa estar atento, estar percebido. O último texto que nós lemos diz que, como foi nos dias de Noé, vai ser a vinda do nosso Senhor. As pessoas estão comendo, bebendo, casando, dando casamento, está vivendo a vida normal, como se nada tivesse acontecido. Vai para o baile, para a festa, trabalha, volta para casa, vai para o futebol, vem na igreja, vida normal. Mas de repente Noé entra na arca e ninguém percebe. Quando é que eles percebem, irmãos? Quando veio o dilúvio. Quando veio o dilúvio, Noé já estava na arca há 7 dias. Sabe quantas gotas de água caíram em cima de Noé, irmãos? Nenhuma. Então, irmãos, existe um período que uns vão chamar de angústia de Jacó, a 70ª semana, ou como é mais conhecido como período de tribulação e grande tribulação, selos, taças, trombetas, muito juízo, muita justiça da parte de Deus. Sabe quem vai escapar? Aqueles que estiverem dentro da arca do Senhor. Acontece, irmãos, que não dava para entrar na arca depois que o dilúvio começou. O período de entrar na arca é quando Noé está construindo a arca, quando nós temos chance de entrar na arca. Então, irmãos, o período de nós entrarmos na arca, que é Cristo, de nos escondermos nele, é o dia de hoje, porque a última semana ainda não começou. Esse período que está separado para a humanidade de 7 anos. Irmãos, eu não estou sendo sensacionalista, não.
é flagelo no céu, é flagelo na terra. E a gente pode pensar assim, não, eu vou me preparar. Mas como é que você se prepara para uma coisa que você nunca viu, nunca teve precedente? Essa semana aconteceu o terremoto na Venezuela, os irmãos viram? 1.800 mortos, 69 mil pessoas desaparecidas. Necessariamente, os terremotos da última semana precisam ser piores do que esse. Porque se for um terremoto exatamente igual, tem precedente. E a Bíblia diz que aquele período não tem precedentes. Não tem precedente, irmãos. Assim como a chuva que caiu no dia de Noé, não tinha ninguém com guarda-chuva esperando a chuva cair. Não tinha precedentes. Irmãos, eu te contei isso tudo nessa noite, para você saber que existe uma promessa da parte do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas esse livro que nós temos diz que nenhuma palavra da profecia deixou de se cumprir. Nenhuma. Assim como aconteceram 7 semanas, assim como aconteceram 62 semanas, há de acontecer uma 70ª semana. E se nós estivermos em Cristo, esta é a única chance de nós nos escondermos nele. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora para nós orarmos. Deus está no controle, irmãos, de toda a história. Não tem nada que fuja do controle dele. Quando a gente olhar e achar que as coisas estão muito difíceis, estão muito perdidas, lembre-se, nada foge do controle do Senhor. Se nada escapou até aqui, nada vai escapar até o fim. E eu queria que você tivesse isso em alta conta. Porque ou Cristo é tudo para nós, ou Ele não é nada para nós. Nós precisamos escolher como nós enxergamos a Cristo, como nós olhamos para essa arca que foi construída para nós nos escondermos dentro dela da grande chuva que virá. Irmãos, quando a palavra diz que daquele dia e hora ninguém sabe, é porque a gente não sabe o momento exato. Eu não sei, irmãos, que dia e hora que vai começar a chover, mas eu consigo olhar para o céu, ver as nuvens se formando, eu consigo ouvir o som de trovoada, eu consigo ver os relâmpagos. Isso é sinal para mim me preparar, para mim não ser pego de surpresa. Ninguém, irmãos, vai poder chegar naquele dia e falar assim, eu não sabia. Ninguém vai poder dizer isso. A palavra diz, irmãos, que nós vamos ser indesculpáveis diante de Deus. Sabe o que é indesculpável? Nenhuma justificativa que nós apresentarmos vai ser suficiente. Eu não sei quem aqui já jurou por alguma coisa. Juro por essa luz que está me iluminando. Juro pela minha mãe morta atrás da porta. Juro por tudo quanto é mais sagrado. A Bíblia diz assim, Deus, não tendo ninguém maior por quem jurar, jurou por Ele mesmo. Eu, o Senhor, por mim mesmo jurei, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe esse povo, irmãos, que rejeitou a Cristo? O profeta Zacarias disse que um dia ele vai chegar, apresentar as mãos furadas, e eles vão olhar e falar assim, que mãos são essas furadas aí? São as mãos, os pés, são as marcas, feridas, que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Quando ele vier, irmãos, todos os povos da terra olharão e se lamentarão sobre ele. Nós podemos escolher se nós vamos estar entre aqueles que vão se lamentar, porque o Senhor voltou e descobriram que é verdade, ou se nós vamos estar entre aqueles que vão estar celebrando o retorno do nosso Senhor, do nosso Messias, do nosso Salvador. Nós podemos escolher se nós vamos olhar para a chuva caindo na nossa cabeça, ou ver a chuva por uma janela, porque a gente está protegido dentro de uma arca. Esse é o tempo, irmãos, que nós temos, o dia que se chama hoje. Amém? Feche os seus olhos.